Vamos para a próxima pergunta aqui, doutora. A Daiane Moreira novamente. Por que não pode trocar o status para os vistos de H2B? Então, agora o presidente falou, né, que ele não ia permitir a emissão de vistos, né? Ele bloqueou através de uma ordem executiva, H1B, H2B, J1, L1, e daí tem certas exceções da lei, mas não são todos que vão qualificar. Então, se ela quer trocar, eu acho bom ela fazer uma consulta, porque às vezes também, Roger, existem outras opções. Às vezes as pessoas, eles fixam, né? Ah, eu quero fazer X coisa. Mas daí quando eu começo a conversar, eu falo, não, mas você qualifica até para um green card. Por que você não faz esse caminho? Por que você está fixado nesse caminho? Ah, porque eu ouvi que amigo fez, deu certo. Então, assim, é bem... cada caso é um caso. Então, vamos avaliar. Se você quer trabalhar e tem alguém que está oferecendo emprego, talvez o EB3, né? Depende, né, das qualificações da pessoa. Tá certo. A próxima pergunta é do Isidoro Dulli. A doutora sabe se haveria a possibilidade de emissão de novos vistos no próximo ano? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito, né, doutora? Se, em Sim, razão da pandemia, se vai ficar mais fácil ou mais difícil? O que a sim. doutora... Assim, a minha opinião pessoal, não em nome do escritório, eu acho que vai facilitar. Por quê? A gente sabe que tem eleições vindo, né, em breve. Eu acho que as coisas vão mudar para o melhor. Segundo, sabemos que a imigração pediu 1,2 bilhão de dólares, alegando que estão com dificuldades nesse planejamento financeiro por conta de pandemia, por conta de consulado estar fechado, uma série de coisas, né? Que eles não fizeram o dinheiro que eles pensavam, porque eles são uma divisão do governo federal que são fee-based, a gente fala, né? Eles recebem por taxa de imigração. Então, eu acredito que vai melhorar a coisa, realmente. Eu sempre também eu sou pessoa com pensamento positivo e eu acho que as coisas vão começar a melhorar. Porém, você viu, quando o Trump tentou fazer todas essas mudanças com estudantes, pessoas que já estavam aqui, falou que não vai estudar virtual, vai ter que ir embora. Harvard já entrou com MIT, processo jurídico. Ah, tá bom, vamos parar. Agora as pessoas estão reclamando, eu preciso de minha au pair, preciso de minha au pair, meu filho tem alguma deficiência, alguma especialidade que precisa de atenção. O que acontece? Vai reclamar com o senador, ah, tá bom, libera. Então, assim, eu acho que o bom do americano é que tem muita gente aqui, né? Como eu sou americana, mas eu defendo com unha e dente os direitos dos imigrantes, né? Meu pai foi imigrante, minha mãe também é. Então, eu acho que isso é o bom, Roger, que a gente tem muitas instituições, muitos funcionários americanos, empresários que falam, não vai ser assim. A gente tem que lutar por direito, a gente precisa de imigrantes nesse país, para o país funcionar. Eu acredito nisso. Tá certo. Vamos torcer que as coisas vão se ajeitar. Vai sim. Vamos para a próxima pergunta da Daiane Moreira também. Ela está muito perguntadora hoje aqui, ó. Muito Olá, bom. doutora. Eu vi em um de seus vídeos com o Roger e nele você fala que seu cliente de EB2NW, dentista, vai criar um aplicativo para ajudar as comunidades carentes. No caso da petição que se manda para o USCIS, precisa já ter feito o aplicativo ou pode ser só um plano de negócios até o processo ser aprovado? Como no Sim. caso de quem faz plano de negócio, que não precisa colocar o negócio em prática até o Isso. processo ser aprovado. Isso. Essa é uma boa pergunta, porque a gente tem muitas pessoas que falam, mas eu já ouvi que tem que ter um plano em prático, dinheiro investido já, né? Mas isso já é outros tipos de vistos, né? Isso aqui é um visto de imigrante, todos os EBs, vamos começar com o básico. Todos os EBs, EB1, EB2, EB3, são vistos de imigrante. Isso significa que são residência permanente, o tal green card, tá? E você não precisa colocar dinheiro na mesa, ter investido e ter feito. Isso é um dos motivos, eu acredito, que os EBs ficaram tão famosos, né, nos últimos anos. Um visto que já existe há décadas, né, não é uma coisa nova. Só que as pessoas começaram a usar com mais frequência, porque é uma alternativa aqueles vistos que você tem que colocar dinheiro em prática. Então, é um plano, é um propósito que a gente fala.
né? A segunda parte da lei, primeiro tem que provar 3 requerimentos da lista, que a maioria vai conseguir provar se tem bacharel, tem certificado, diploma. Daí vem a segunda parte, que é um pouco mais complexo, que as pessoas não fazem um trabalho assim tão bom, às vezes eles falham nessa parte, que é um propósito. Então, isso não é um investimento, é um propósito. Qual que é seu propósito? Prova que você tem as habilidades para levar esse propósito em frente, e se esse propósito vai ser de interesse nacional, qual vai ser o benefício para os Estados Unidos. Então, não tem que ser que você já desenvolveu, que já tem estatísticas que provam, não é assim. É a mesma coisa com o EB1. A pessoa que vem com habilidades extraordinárias, ele não investe dinheiro. Ele só fala, eu tenho essas habilidades, eu provei com X requerimentos, e agora, quando eu for lá, eu pretendo fazer X, entendeu? Mas nem tem que provar isso no EB1, mas no EB2, NW, é requerimento, gente. O propósito é importante. Então, quando você fala com alguém, eles dão aquela pincelada na sua consulta, que não estão dando muita atenção, toma cuidado. Porque essa é a parte chave, né, da peça, é essa. Qual que é o propósito, e prova que vai ser de interesse nacional. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta, também da Daiane Moreira. Como eu sei que a escola para visto F1 oferece o OPT? Estou para entrar no curso da Early Childhood Education, Sim, que é de sim. 2 anos. Sim. Então, quando você liga para a escola, você pode perguntar, né? Esse programa que eu estou fazendo, eu posso fazer o PT? Normalmente, quando são programas como a que ela vai fazer, tem o PT. Porque o PT, Roger, ele libera a permissão de trabalhar para você pegar experiência na sua área. Então, o motivo por qual as escolas que são de inglês não oferecem o PT é porque não tem uma área específica, você está estudando inglês, né, para melhorar o inglês aqui, mas não é um programa. Então, os degree or programs, eles têm o PT, né, eles liberam o work permit, mas muita gente quer saber sobre essa opção que surgiu durante a pandemia de pegar a permissão de trabalhar, e a gente fez bastante para pessoas que estavam estudando inglês. A gente pediu um work permit, que não é OPT, mas que resulta no mesmo cartãozinho de work authorization. Então, cria muita confusão, porque são muitos programas, alguns podem. Outras pessoas me falam, doutora, mas minha companheira, ela está estudando inglês e está trabalhando. Como que é isso? Então, existem algumas oportunidades dentro da escola, on-campus employment. Mas são poucas, mas existem. Daí cria muita confusão. Eu acho que todas as perguntas que ela fez são perguntas super válidas, boas perguntas, mas tem que ser aprofundado o que ela quer fazer. Que ela está falando sobre estudante, sobre turista, sobre EB, daí ela teria que fazer uma consulta para realmente ver para ela qual é a melhor opção. Uhum. Uma dúvida que eu tenho pessoalmente, doutora, é essa atividade que é dentro do campus, né? Porque a gente tem o CPT, o OPT, o On-campus employment on-campus and off-campus. Esse outro também. Nossa, então tem muitas opções para estudante. Sim, realmente tem. E por isso que eu falo, você tem que saber antes de atuar. Porque muitas pessoas, eu já tenho um trabalho, já comecei a trabalhar, e eu, não, mas você não está com a autorização de trabalhar ainda. Então, tem que ser avaliado as opções. Mas existem, sim, muitas opções. Beleza, vamos para a próxima pergunta. E apenas uma dica para quem está assistindo, acho que a probabilidade de você conseguir um trabalho on-campus, acho que é maior numa universidade do que numa escola de inglês, né, doutora? Com certeza, sem dúvida. Fica a dica para você que está vendo aí. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui. O Jonathan Noll, ele fez a seguinte pergunta. Olá, sou fisioterapeuta. O visto EB2NW pode ser uma porta de entrada para mim, mesmo eu ainda não tendo terminado o processo de revalidação do diploma? Pode. Então, muitas pessoas perguntam sobre, né, eu preciso revalidar agora, ou posso começar depois, como que funciona. Na verdade, você sabe que esses EB2, NW são processos de 1 ano mínimo também, né? A pessoa que está no Brasil, um pouco mais demorada, a pessoa que está aqui, pode ser até mais rápido.
E o bom quando você faz esse processo é que você pode pedir o work permit, né? Se você está dentro dos Estados Unidos, você faz o adjustment of status, pede o work permit e durante 6 meses, às vezes mais rápido, até dependendo das circunstâncias, né? Existe o tal expedited review, que muitos advogados conhecem, não tem que pagar para esse expedited review, não é a mesma coisa que o premium processing, que tem uma taxa sim, mas você poderia começar o processo. Eu sempre falo, gente, já que está nesse processo, vai ter um investimento de, vamos falar, em média, de 15 mil, porque cada advogado tem os valores aqui, mas vamos já começar o processo, porque daí você já vai reavaliando, vendo tudo tem que ser feito, e inclusive aqui tem o state license, né? No Brasil é diferente, é igual advogado. Aqui a gente tem nosso State Bar License, né? No Brasil é o equivalente ao OAB. Só que no Brasil você toma uma, é federal e você consegue atuar no país inteiro. Aqui, por ser estadual, a gente tem que tomar em cada estado, mas imigração é lei federal. Então a gente já pode atuar nos Estados Unidos inteiro. Mas, por exemplo, eu estou na Flórida, o cliente me ligou essa semana, eu preciso divorciar. Não, eu vou te passar para minha colega que faz isso. Então, assim, é a mesma coisa com o license dele, ou dela, desculpa. Eu não sei se foi rapaz ou menino. Ele, tá. E ele tem que fazer o state license também. Então, tem uma série de requerimentos, né? Que ele vai ter que fazer. Muitas vezes, o TOEFL, né? Aquele exame de inglês oficial, requirements. Então, já tem vários passos que ele pode ir iniciando a fazer, porque é uma oportunidade excelente para ele que está nessa profissão, tá? Mas tem que ser avaliado passo a passo. A gente pode ajudar ele. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta. O perfil Spawenzin, acho que é assim. Quanto tempo está demorando o processo do visto K1? Então, tá 6 a 9 meses. Muitas pessoas são noivas, para quem não conhece, né, o K1. E eu tenho alguns clientes que ligaram essa semana, queriam saber como tá, se tem como a gente acelerar. Infelizmente, a gente não tem como acelerar esse processo, porque eles escutam eu falar sobre o premium, de pagar uma taxa de 1.440 e em 15 dias tem resposta, mas infelizmente não é para esse visto. Tem certas categorias de vistos, né, que são para o premium. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta do Daniel Souza. Como está o prazo da LC nesse período de pandemia? Eu acho que é Labor Certification. Isso, Então, a gente faz primeiro, eu gosto de falar às vezes o processo para as pessoas entenderem, que muita pessoa, LC, o que é isso, aonde chega essa parte. Então, primeiro é o Wage Certification, que você pede para o Departamento de Emprego após você preencher uns formulários. E o Wage Certification é um documento oficial que vai te dar o salário médio para esse emprego em X cidade, onde vai ser a função. Está demorando por volta de 3 meses. Depois, a gente tem que fazer um parte de anunciar o emprego, de trabalhar com uma empresa, divulgar por 30 dias, tem o período de 30 dias de silêncio, ou seja, passaram mais de 2 meses. Então, até lá, se foi tudo perfeito, a gente está em 5 meses. Daí a gente está vendo que o Labor Certification está demorando mais 3 meses, né? Algumas pessoas falam, mas não pode fazer essas coisas paralela? Até pode, mas se eles fazerem uma auditoria no processo, as datas com esse processo são tudo, gente. Então, às vezes, quer pular um que atrapalha. Então, a gente trabalha bastante, a gente trabalha com um advogado que ele é meio que famoso nos Estados Unidos, considerado um dos primeiros que trabalhou bastante com o EB3, que ficou anos trabalhando sem muitas pessoas saber como funcionava, ele já estava na frente. O Robert Lubin é o nome dele, eu tenho parceria com ele. Então, assim, ele fala, doutora, eu já sei que eles querem andar mais rápido, mas vamos seguir esse padrão que a gente tem, porque dá certo. Então, até receber, eu gosto de falar que é em média de 8 meses para você estar com o Labor Certification na mão. E esse é um visto, Roger, o EB3, que quando você vai aplicar para a parte de imigração, enviar o formulário I-140, pode pagar a taxa do premium. Esse aí sim. Então, em vez de esperar 6 a 9 meses para resultado do I-140, você paga a taxa
em 15 dias, pelo menos, ou você vai ter uma aprovação ou, normalmente, RFE, que é Request for Evidence. Preciso de mais informação. Eles adoram mandar isso hoje. Tá certo, beleza. Vamos para a próxima pergunta aqui, doutora. É da Daiane Moreira. Caraca, ela gosta das perguntas, hein? O que não pode faltar em uma carta de recomendação para o EB2NW? Sim, correto. A gente trabalha com os tal experts, né? E não é só EB2NW, né? Tem muitos outros tipos de vistos que é muito importante você usar an expert letter. Expert é alguém que vai avaliar a circunstância que essa pessoa tem reconhecimento nessa área e vai providenciar uma opinião dela, baseado na experiência que ela tem. Então, a gente usa também nos vistos O1, habilidades extraordinárias, usamos no visto de atleta, que eu faço muito, P1, usamos também até no asilo, né? Vamos ter uma carta de alguma pessoa que avaliou, tem experiência, seja psicólogo, etc. Então, assim, é usado bastante o expert letter.